Oi gente, tudo bom? Vídeo número 14 do Diário de Leitura do Conde de Monte Cristo. Hoje falarei dos capítulos de 69 a 75. Então, recapitulando um pouquinho o último vídeo, né, vimos o nosso querido, amado Conde e seu jantar lá na casa de campo. Descobrimos que o quê? A mulher com quem Villefort teve um filho, né, fora do casamento, foi ninguém menos do que Madame Danglars, que este filho, o psicopatinha que conhecemos como Benedetto, não é ninguém menos do que o novo impostor que entrou em nossa história, Andrea Cavalcanti. E o Villefort, movido pelo medo, né, prometeu que vai, enfim, desenrolar essa história toda. E é exatamente isso que ele vai fazer agora, né? Ele escreve para umas pessoas que ele conhece lá e tal, sobre o Conde, e ele recebe como resposta que 2 pessoas conhecem o Conde. Um tal de um abade italiano chamado Abade Busoni e um tal de um lord inglês chamado Lord Wilmore. Então, o nosso menino Villefort vai conversar com essas 2 pessoas. Então, ele vai até a casa do abade, né? E o abade é uma pessoa que usa óculos grandes e fica meio na sombra, assim, sabe? Uma pessoa que, digamos, não quer aparecer muito. Por que será, né? Eu me pergunto. E aí ele passa toda uma história, né, de vida do nosso querido Conde, que ele é filho de um mercador rico de Malta, que o nome da família é Zacconi, que, enfim, ele lutou aí, fez parte da marinha, que ele mesmo se fez conde, né? E aí essa parte é muito boa, porque o Villefort se pergunta, mas por que Conde de Monte Cristo, né? Por que a ilha de Monte Cristo, que é um lugar que não tem nada? E aí o abade responde, bom, pra você ser conde na Itália, você tem que ter um condado. Aí ele foi lá escolher uma ilha. Simples assim, né? Gente rica faz assim. Bom, aí diz o abade também, né, que ele comprou a casa lá de campo para construir um hospício, né? Um lugar para acolher pessoas que não tem pra onde ir, né? Que era isso que era um hospício nesta época. Eu já falei disso em algum outro vídeo do Diário de Leitura. E por fim ele diz que o nosso querido Conde tem um inimigo nesta vida, que é o Lord inglês, o Lord Wilmore. Bom, o Villefort fica satisfeito, né, com essas informações, e aí antes de ir embora ele fala assim, ele oferece um dinheiro, uma ajuda financeira, né, pro abade e tal. E aí o abade diz, não precisa não quero isso, porque o bem que eu faço vem de mim mesmo. O Villefort então vai visitar o Lord Wilmore. Lord Wilmore é loiro, né, tem uma aparência toda de inglês excêntrico e tal. Veja só, né, como só mudar as roupas, colocar uma peruca, assim, faz a pessoa se transformar, né. Claro que tem o sotaque também, né, mas assim, fantástica a transformação do nosso querido Conde. Bom, o Lord Wilmore, claro, né, reitera a história do abade sobre a vida do Conde, acrescenta algumas informações, um pouco mais sobre essa rivalidade entre os dois. Eles se conhecem desde criança, eles, enfim, várias guerras, lutaram de lados opostos. Aí tem uma coisa interessante que ele diz, que é que o Conde uma vez, né, ele foi preso e levado até a Inglaterra, e ele fugiu lá da prisão na Inglaterra a nado, o que, né, não tá muito longe da verdade do nosso menino Edmond, então, assim, usando fatos verídicos, né, para criar uma história mais interessante. Enfim. Diz o Lord Wilmore que o Conde ficou rico depois de explorar uma mina de prata e que então ele veio para a França, né, na verdade a negócios, ele tá atrás de negócios com estradas de ferro. E aí, segundo o Lord Wilmore, na verdade a casa de campo lá ele comprou porque ele, lá perto, ele acha que tem uma corrente de água mineral que ele pode explorar lá, e tem também, seria um lugar potencial para instalar um novo telégrafo, né? Enfim, é uma outra história, mas de qualquer maneira, o importante é que ele comprou a casa de campo para algum motivo, para alguém, sabe? E aí diz o Lorde, né, que era a ruína do nosso Conde porque ele seduziu a mulher de um amigo dele. Também é uma história um tanto quanto verídica, mas que, né, tem a ver com Edmond, com a Mercedes, com o Fernand, enfim, um outro rolo lá, né, mas baseado, mais ou menos, em fatos reais. Enfim, aí o Lorde completa que eles são grandes inimigos, já duelaram algumas vezes e que o Conde vai morrer pela sua mão. Olha só que, né, ligação forte entre os dois. Bom, o Villefort vai embora satisfeito com as respostas que conseguiu, ele fala, ok, o Conde me parece uma pessoa real, né, então, assim, ainda tenho motivos para desconfiar, porque ele parece saber alguma coisa, né, dos meus segredos, mas, de qualquer maneira, ele também parece ser uma pessoa que existe mesmo. Bom, chega o dia do baile lá, né, do Fernand,
na casa dos Morcerf, e aí, é claro, né, todo mundo vai no tal do baile, menos o Villefort, ele fica resolvendo seus assuntos lá. E, assim, aqui é um momento em que a gente começa a ver que as pessoas não gostam muito do Fernand, né, tem uma coisa ali, assim, então, abre aspas, as pessoas iam ao baile mais pela hospitalidade de Mercedes do que pelo prestígio de Fernand. Então, assim, ele é uma pessoa rica, né? Então ele é aceito lá no meio da elite, mas não é como se as pessoas gostassem dele. Ao contrário do Mercedes, né? A Mercedes é uma pessoa querida, uma pessoa fofa, então as pessoas vão. Bom, o cenário é mais ou menos esse. O Fernand fica conversando com seus amiguinhos políticos lá, né? A Mercedes tá correndo de um lado pro outro, né, vendo tudo, decoração e arrumação das mesas e, né, comidas pra servir e tal. E o Albert é quem tá realmente recebendo os convidados, né, fazendo as vezes ali de anfitrião. Inclusive tem um momento maravilhoso quando chega a Madame Danglars, né, ele vê ela sozinha e aí ele vai lá cumprimentar ela e pergunta, né, e a Eugénie, né, ela não veio? E aí a Madame Danglars diz, ela veio sim, é que ela já encontrou a Valentine ali e elas estão passeando. Tipo assim, a Eugénie não se deu nem ao trabalho de cumprimentar o Albert, né? Eu adoro essa indiferença, eu adoro este relacionamento. Bom, o Conde chega, né? Ele tem mais uma daquelas conversas com o Danglars sobre perdas e ganhos e tal. O Danglars fala mais uma vez de alguns investimentos ruins que ele fez, né? Digamos assim, e assim... Essas pequenas conversinhas, assim, parece repetitivo eu ficar falando isso todo o vídeo, mas é porque tá construindo alguma coisa. Você vê, toda hora o Danglars tem alguma perda financeira. Isso não é à toa. Chega uma hora que não tem mais o que perder, tá? Bom, a Mercedes puxa o Conde de lado e fala, vem aqui, vamos conversar, vamos dar uma volta. Então ela repara que ele não come nada, né? Ele não toca em nada de comida, tudo que ela oferece. Ele fala, não, obrigado, não quero, não tô de boa, tô tranquilo assim, né? Já tem esse comportamento meio esquisito. Mas enfim, aí ela, né, pega ele pelo braço e vão passear. E ela começa a perguntar da vida dele. Ela pergunta, né, faz a pergunta inevitável. Mas você tem alguma mulher na sua vida, né? Você já amou alguém? E aí o Conde fala que teve, né, uma pessoa uma vez, só que ele acabou indo pra uma guerra e ela se casou com outro. Aí a Mercedes pergunta, ela se casou com outro e você a perdoou por isso? E aí o Conde responde, sim, eu a perdoei. Eu não perdoei as pessoas que me levaram a me afastar dela. E aí a Mercedes exclama assim, né, inflexível, sabe, surpresa com aquele comportamento. E é uma conversa que é assim, a Mercedes já tinha ficado bastante emocionada quando eles se conheceram. E o Albert sempre falava pro Conde, né, que ele tinha causado uma impressão na mãe. E assim, essa conversa você fala assim, ela sabe, não é possível, assim, fica muito, não diria evidente, mas tem aquele sentimento de ela sabe ou ela desconfia fortemente. Aliás, nada a ver, mas esse diálogo me lembra muito uma conversa que tem na minha série favorita, uma sériezinha singela chamada Person of Interest. E assim, nada me tira da cabeça que aquela cena foi inspirada nessa aqui. Porque, assim, contexto geral, são dois personagens também que estão numa conversa, na verdade é um interrogatório, e eles não deveriam se conhecer, mas eles se conhecem, inclusive trabalham juntos em segredo, né? E aí a mulher que está interrogando pergunta, você já se apaixonou? E aí ele responde, já. E aí começa a contar a história da mulher lá, não sei o quê. Ever been in love? Once. Alison West. E é muito curioso porque além desse diálogo interessante, o ator que faz esse personagem que está sendo interrogado, ele já interpretou o Conde de Monte Cristo em uma das adaptações. E, olha só, o nosso Conde se considera um enviado da Providência, né? A gente sabe isso. Este ator também já interpretou Jesus em um filme. E eu não sei porquê, não tem nada a ver com a história, mas eu acho isso muita coincidência, muitas conexões para ignorar. Enfim, voltando. O Conde e Mercedes estão lá naquele momento, né, de tensão, construindo um momento bastante constrangedor, né, do diálogo. Aí chega o Albert correndo, falando que os Saint-Méran, né, os avós da Valentine, chegaram e que o Marquês de Saint-Méran está morto. Então a Valentine e
a, né, Madame Villefort, sua madrasta, que estavam lá no baile, vão embora correndo e tal, né. Bom, enquanto isso, lá na casa, o Villefort, ele tava trancado no escritório, ele estava literalmente olhando sua lista de inimigos, né, pra ver se ele tinha como saber um pouco mais sobre o conde, pra ver se acendia alguma luz na cabeça dele, assim. Mas, enfim, aí chega, né, sua sogra querida, ou ex-sogra? Bom, enfim. A Marquesa de Saint-Méran chega com o corpo, né, do Marquês de Saint-Méran na carruagem falando: meu marido morreu, meu marido morreu. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Enfim, ele morreu durante a viagem, né, eles estavam vindo pra Paris pro casamento da Valentine, e aí ele teve um piripaque na carruagem e morreu. Bom, a Valentine chega, né, em casa lá do baile, e a dona Saint-Méran, ela tá assim, ela tá alteradíssima, claro, né, com a morte do marido, mas ela olha pra Valentine e fala: vamos acelerar esse casamento, você tem que casar, assim, agora, porque eu não vou aguentar, eu tô muito triste, eu tô mal, tô passando mal, eu acho que eu vou morrer. Então, assim, eu quero pelo menos conhecer o meu genro, porque, né, Franz d'Épinay é um bom nome de família, eu sou a favor deste casamento, então eu quero ver você se casar, minha neta querida. Bom, eles chamam o médico da família, né, pra examinar tanto o corpo do avô quanto cuidar da avó, né, porque ela tá bem mal, assim, ela não tá passando bem de saúde. Enfim, a noite passa, né, de velar o corpo do Marquês. No dia seguinte, a Marquesa, né, a dona Saint-Méran, ela fala pra todo mundo, assim, que ela viu um fantasma, ela não passou bem a noite, ela viu um fantasma, ela tem certeza absoluta de que ela viu alguém mexendo no copo dela, né, o copo de água que ela deixa ali do lado da mesa, então só pode ter sido um fantasma. A Valentine vai encontrar o Maximilien no jardim, né, eles começam a conversar, ela fala: meu casamento vai acontecer, tipo assim, agora, porque meu avô faleceu, minha avó tá aqui, ela não tá bem, ela quer que eu case, então meu pai quer que eu case, todo mundo vai acelerar esse casamento, né. E aí o Maximilien fala: vamos fugir. E aí ela fala: não posso fugir, meu pai nunca ia me perdoar, né, ela é muito fiel, assim, à família mesmo, por mais que a família não ligue muito pra ela, mas ela, assim, ela não quer ser a filha desonrada, entendeu? A honra, ela é uma lady, né, ela é uma dama e, assim, por mais que ela não queira se casar com o homem escolhido por seu pai, ela ainda assim não quer ser a filha desonrada. E aí o Maximilien, né, num dos seus melhores momentos fala: ah, você não quer fugir comigo? Então eu vou me matar, ninguém precisa de mim, ó, vida cruel. E a Valentine fala: calma, filho, vamos com calma, não é bem assim. Tá bom, tudo bem, eu fujo com você, tá bom? Eu fujo com você. Então eles combinam, se nada nesse mundo conseguir adiar o casamento, eles vão fugir mesmo. E aí, alguns dias depois, a Valentine manda uma carta pro Maximilien falando que, olha, o contrato vai ser assinado, tipo, hoje à noite às 9, o notário vai estar aqui pra eu assinar esse contrato às 9, então você esteja aqui em casa, né, lá fora, me esperando, tipo uns 15 minutos antes e tal, porque a gente vai fugir, né? Acho que nada vai conseguir adiar esse casamento mesmo, então vamos fugir para outro lugar, baby. O Maximilien, né, era pra ele chegar 15 minutos antes, ele chega 2 horas antes e fica lá sofrendo, né? 2 horas, 1 hora, meia hora, 15 minutos. Dá 9 horas, né, que era o horário de assinar o contrato. Valentine aparece? Não. 9h30, 10 horas... 10h30 o Maximilien, ele não tem condições mais. E aí ele olha pra casa e ele percebe que tem alguma coisa estranha, porque tá tudo apagado em silêncio. Então, tipo assim, não é bem, né, o espírito de se celebrar, né, um casamento. Ou nem que seja a assinatura do contrato, né, mas deveria ter pelo menos uma festinha ali, né, uns comes e bebes. E aí ele faz o que ele sempre faz, que é pular o muro e entrar no jardim. Então ele tá lá escondido no jardim, aí o Villefort e o médico da família saem da casa, né, e começam a andar pelo jardim, conversando. Nessa conversa, eles falam sobre o que acabou de acontecer dentro de casa, que foi a Marquesa de Saint-Méran, né, a avó da Valentine, morreu também. E o médico acha que não foi morte natural. Ele tem certeza que ela foi envenenada com uma substância chamada brucina. E aí ele até pergunta pro Villefort se poderia ter sido acidental, né? Porque essa substância é a mesma com que ele trata o Noirtier, né? Que é o pai do Villefort. Então, assim, é uma substância que em grandes quantidades é um veneno, em pequenas é um remédio. E não é a primeira vez que a gente ouve isso, tá? Queria só lembrar.
Já vou deixar uma informação aqui também, que, né, só pra a gente completar esse ciclo maravilhoso dos remédios / venenos, que este médico, ele tratava o Noirtier, né, a Marquesa de Saint-Méran, tratou ela, e também mandava remédios para o Marquês de Saint-Méran, tá? Só isso que eu queria dizer aqui. O Villefort fala pro médico, não, por favor, não fala isso pra ninguém, eu vou investigar em segredo aqui, descobrir o que pode ter acontecido, né? Neste momento ele não tem nenhuma, né, nenhuma suspeita, o médico também não, por enquanto, e então ele fala, não, tudo bem, deixa comigo, o senhor pode ir embora, né? E acompanha o médico até o portão. O Maximilien aproveita, né, que a porta ficou aberta e entra. Ele vai até a Valentine, né, ela tá velando o corpo da avó, né, então tem aquele momento triste e tal. E aí o Villefort volta, fecha a porta e o Maximilien fica trancado lá dentro, né. Aí a Valentine pega e leva ele até o Noirtier, que é um lugar seguro pra ela, né. Aí aproveita e já apresenta, né, o Maximilien pro avô, fala... Avô querido, este é o homem da minha vida, o homem com quem eu gostaria de me casar. Infelizmente é um pobre, né? Então não vai tá dando. A Valentine volta pra junto da avó e aí o Maximilien começa a conversar, né, com o Noirtier, se comunicar, né, com o Noirtier. E aí ele diz que ele tem 2 planos nesse momento: ou fugir com a Valentine ou duelar com o Franz até a morte, porque a gente sabe que o Maximilien gosta de um gesto, assim, um grande gesto. O Noirtier fala, se comunica, né? Enfim, fala. Vou usar essa palavra. Fala pra ele que não, né? Nenhum dos 2 planos é bom. Fala pra ele, não faça nada. O Maximilien não faça nada, que eu não vou deixar a assinatura desse contrato acontecer de jeito nenhum. Fica tranquilo que a Valentine não vai se casar com o Franz. O Maximilien aceita, né? O Maximilien também, ele é ótimo, porque ele faz todo esse drama, esses discursos, mas a pessoa fala não, ele fala, tá bom, tudo bem. Bom, o Barrois, né, que é aquele empregado no Noirtier, ajuda o Maximilien a sair sem ser visto. Eu não sei, eu não entendo como o Maximilien consegue circular tanto por essa casa sem ser visto, mas enfim, acontece, o Maximilien vai embora e seguimos. Bom, eles enterram, né, os Saint-Méran, o Marquês e a Marquesa, e o Villefort fala, manda chamar o Franz que vocês vão casar é hoje mesmo. Já manda chamar o notário também, o Franz vem, né, ele vem com o Albert e o Chateau Renaud, que são as suas testemunhas, né, precisava. Vem o notário fala que fala o negócio lá do testamento, né, se a Valentine casar não vai receber o dinheiro, o Franz fala que tudo bem, não importa, né. Ele é rico, muito rico, ela vai continuar sendo rica mesmo sem a herança do avô, então vamos casar. Então quando eles vão assinar o contrato, bem aquela cena de cinema mesmo, assim, então pegando a caneta... Aparece o Barrois e fala que o Noirtier pediu pra ter uma conversinha rápida com o Franz. Todo mundo fica... né? O que tá acontecendo? O Villefort até tenta cortar, fala, não, peraí, vamos assinar aqui primeiro, ele já vai lá. Mas o Franz, que é muito respeitoso, né? Ele fala, não, se o Noirtier, né, o avô da minha noiva, uma pessoa tão conceituada, enfim, né, quer que eu vá conversar, eu vou. Então o Franz vai até o Noirtier com a Valentine e o Villefort atrás, né? Claro. E aí, o Noirtier vai fazer o quê? Ele vai mostrar um documento para o Franz. O documento é uma ata, né? Então, enfim, um registro de uma reunião do Clube Bonapartista do dia 5 de fevereiro de 1815. Também conhecido, ficamos sabendo, né, pelas exclamações do Franz, como o dia em que seu pai morreu. Então, este documento é basicamente uma narração que diz o seguinte... O pai do Franz, né, ele era general, e aí ele foi levado até o clube porque ele tinha sido recomendado pelo imperador por Napoleão, porque ele lutou por Napoleão. Ou, enfim, se não lutou, pelo menos estava lá no exército, sabe? Mas na verdade ele foi, né, investido do seu título de nobreza pelo rei. E aí, né, o pessoal lá do clube bonapartista fala que Napoleão vai voltar, que eles estão só... esperando uma certa carta que o capitão de um navio vai trazer, né, que seria, enfim, teria alguma coisa de importante ali naquela carta, e enfim, e aí contam tudo isso pra ele, né, falam de todas essas coisas. O pai do Franz diz, lutei por Napoleão por necessidade, né, não tinha outra coisa pra fazer naquele momento, mas eu sou realista, eu sou partidário do rei, então eu não quero fazer parte de nada disso, não quero ter nada a ver com essa conspiração. Então, o pessoal lá do Clube Bonapartista, né, o presidente,
faz o pai do Franz jurar que não vai falar nada pra ninguém do que ele ouviu ali, né? E aí leva ele pra fora do clube. Muito bem, saindo do clube, eles continuam conversando e aí, enfim, o pai do Franz acaba ofendendo, né, o presidente do clube bonapartista e aí os dois duelam. Neste duelo, o presidente do clube mata o pai do Franz e ele e outras pessoas que estavam junto, né, do clube, jogam o corpo dele no rio. E aí acaba a narração. O Villefort, nesse momento, ele tá hiperventilando, né? Ele já tá, assim, já passando por muitas emoções, tá? A gente tem que entender algumas coisas aqui pra entender o desfecho do Villefort. Ele passa por muitas emoções em um período de tempo curtíssimo. Assim como o Danglars tem seus problemas financeiros, né? Que são, enfim, o que vão levá-lo à ruína, os problemas, as emoções do Villefort também vão acabar com ele. A Valentine, por sua vez, já entendeu, ela já sacou aonde é que isso vai dar, né? O que aquele documento tem a ver com tudo. E aí o Franz faz a fatídica pergunta: quem era o presidente do clube bonapartista que matou meu pai? Noirtier, numa cena de tensão digna de Hitchcock, né? Com o seu dicionário lá apontando as palavras, aponta: eu. Aí o Franz fica passado, chocado e acaba a cena, mas né, não é difícil entender que este contrato de casamento não vai estar podendo ser assinado, porque o avô da Valentine matou o pai do Franz. Então é isso, hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo eu vou falar dos capítulos de 76 até 80. Também temos muitas coisas acontecendo. Agora a gente já tá mesmo nos finalmente, né? Já começou as mortes a acontecer. Quando as mortes começam a acontecer é porque a gente tá já na reta final. Não se esqueçam, por favor, de curtir, comentar, compartilhar, mandar pros amigos, pros inimigos, pra quem vocês acharem que pode curtir, enfim, gostar desse vídeo. Vou deixar aqui embaixo também o link da Amazon, né? Caso vocês queiram comprar alguma coisa na Amazon, eu peço que, por favor, vocês comprem com este link. Vocês não pagam nada a mais por isso, tá? É importante frisar isso. Mas me ajudaria muito, então é isso. Por hoje é só. Bons sonhos, que fantasmas não entrem no seu quarto, que ninguém mexa no seu copo de água e tchau!